Muito boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Hoje nós vamos começar o nosso quinto aulão, gente, o aulão sobre os 5 sentidos, e ele está muito legal, gente. Mas antes da gente começar, deixa eu avisar para vocês que eu tenho um presente gratuito para vocês no final do vídeo. Então fique até o final e veja lá o que eu tenho guardado para vocês. Sem mais delongas, vamos para o aulão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. À vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal. Pessoal, nós temos seguido, né, aqui no Forjando já desde o final de janeiro, né, uma ordem, uma sequência dentro do que a gente chama, né, da estrutura da pessoa humana, para que a gente possa conseguir concluir, né, o nosso projeto de formação pessoal, de formação humana, né, dentro dessa antropologia tomista, né? Então a ideia, né, é que essa primeira parte, né, que a gente tem trabalhado seja um conhecimento geral sobre o ser humano, sobre as estruturas humanas, sobre como elas funcionam e como cada uma delas interage com a formação pessoal, né? Mais tarde, se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai começar a falar sobre os problemas dessa estrutura, né, sobre os vícios, né, sobre os vícios capitais, sobre os vícios anexos, etc. e tal, e o combate dos vícios. E se Deus quiser, e se estivermos todos aí, né, no ano seguinte, né, vamos tratar da parte final da formação humana, que é justamente a formação e consolidação de virtude e busca da perfeição humana, né, e da santidade. Né? Então, esse é o caminhozinho que a gente está traçando, né, aí dentro do nosso projeto de formação. E agora, né, a gente tem passado, né, por essas estruturas humanas, começando desde as mais simples e indo na direção daquelas mais complexas, daquelas mais complicadas. Né? A gente começou, então, há pouco tempo, né, dentro das estruturas corpóreas, dentro das estruturas mais instintivas, voltadas para nossas partes mais materiais. Né? Então, alimentação, descanso, instinto reprodutivo, etc. Foi o que a gente tratou, né, na nossa primeira parte. Agora, gente, a gente vai começar a entrar, né, numa parte que é um pouco mais nobre do que a anterior. Lembrando, gente, todas as partes da nossa estrutura são, por si mesmas, nobilíssimas. Né? Por fazerem parte, por comporem ali a pessoa humana, elas são de uma nobreza, né, que se equipara, né, à imagem e semelhança do próprio Deus, né? Porque de fato é. Né? Então todas elas são muito nobres, mas existe entre elas uma hierarquia, né? E de fato algumas delas nos assemelham a determinadas criaturas, outras a outras criaturas. Né? A parte corpórea, biológica que a gente viu até agora, né, ela de fato é a nossa parte mais simples, né, mais basilar, e ela nos assemelha, né, ao que a gente chama dos seres vegetativos. Né, os vegetais, né? Os vegetaizinhos, né, as plantinhas fazem as mesmas coisas, né, de outras maneiras, obviamente, mas as mesmas coisas que a nossa dimensão biológica executa. Agora, a gente já sobe um degrauzinho ali, né, na direção do que a gente chama de seres um pouco mais transcendentes. Né? O que significa transcendência? Transcendência é você conseguir ultrapassar os limites, né, da sua corporeidade. A plantinha, né, o vegetalzinho, ele não faz isso, ele fica só preso ali, né, dentro da sua própria corporeidade, não faz mais nada além disso. Os seres sensíveis, né, que são esses que a gente vai começar a ver agora, essa dimensão que a gente vai começar a ver agora, eles já conseguem ultrapassar um pouquinho a sua individualidade. Eles conseguem enxergar, por exemplo, captar, perceber coisas que vão além deles. Né? Eles conseguem ver as realidades que estão fora deles. Né? E por isso conseguem fazer um pouco mais coisas, né? Aliás, me corrijo, muito mais coisas, né, do que os seres vegetativos.
né? Os seres sensíveis, eles têm essa capacidade, né, interessantíssima, de perceber o mundo, de captar o mundo, né, e reagir internamente a esse mundo. Beleza? Coisa que as plantinhas não fazem. As plantinhas, de fato, só sofrem passivamente os efeitos do mundo, né? Os animais, os seres sensíveis, e nós, né, de fato, tem um papel mais ativo ali dentro da interação com o mundo, né? Óbvio, gente, essa parte sensível na qual a gente vai entrar, e que ela é muito longa, muito extensa, né, ela ainda não é a nossa parte mais elevada, não é a nossa parte mais bela, né? Existe uma que vai além dela ainda, né, que é a sumamente transcendente, né, que é a nossa dimensão espiritual, que é a que deve, de fato, comandar todas as estruturas do corpo. No entanto, né, essas estruturas afetivas, essas estruturas sensíveis nas quais a gente vai começar a entrar agora, né, elas são bastante relevantes por duas razões. Primeiro, porque de fato, como a gente vai ver agora, né, por mais que elas não sejam tão nobres quanto as partes espirituais, elas são sim a porta de entrada para tudo que as dimensões espirituais vão poder trabalhar mais tarde. Né? Tudo que elas vão conseguir mexer, raciocinar, transformar em conceito mais tarde, entra inicialmente pela parte sensível, entra inicialmente pelos sentidos, né, que é o que a gente vai ver hoje. Né? Então, os sentidos, essa primeira parte da sensibilidade, ela exerce uma espécie de função de portas da alma, entende? Eles são pórticos por onde entram, de fato, as informações do mundo, onde a gente conhece as coisas, né, de várias formas diferentes. Eu vou comentar muitas delas, né, na aula de hoje. Beleza? E a segunda delas, o segundo motivo pelo qual a parte sensível, né, é tão importante, especialmente quando associada ali à parte afetiva, propriamente, né? O segundo problema é justamente que a nossa natureza, como ela se encontra atualmente, né, ela não está no seu estado ideal, ela não está com as coisas ajeitadinhas como elas deveriam estar. Né? Então, num ser humano ideal, ordenado, né, era para, de fato, o espírito estar comandando, né, a inteligência estar contemplando a verdade, a vontade estar escolhendo pelo bem, né, ambas estarem buscando ao Criador, né, e elas estando ali comandando todas as outras coisas. Os afetos ali estando direcionados para o bem real, né, e o corpo estando direcionado para, né, o bem verdadeiro do ser humano, né, que é justamente a vida com Deus. Esse é o ser humano ordenado, 100%, nota 10. Né? Eu não preciso dizer para os senhores que não é assim que a gente se encontra na forma regular. Né? Não é dessa forma, infelizmente, né, nessa forma ideal, nessa forma ordenada que a maioria de nós se encontra. Por quê? Porque existe um dadozinho, um elementozinho chamado pecado original, né, que é uma desordem, que é uma disfunção, né, na nossa natureza, que faz com que as nossas faculdades superiores estejam um pouco enfraquecidas, né, e a gente esteja mais voltado para o normal, do que seria o normal, pelo menos, né, para as nossas faculdades inferiores. Em outras palavras, deixando mais simples, né, a gente é levado, conduzido pelos afetos com mais poder do que a gente deveria ser. Né? E a gente é conduzido pelo espírito com menos poder do que a gente deveria ser. O nosso espírito está mais fraquinho, né, e os nossos afetos estão realmente mais doidos. Né? E é por isso que, inclusive, né, nós, como diria São Paulo, né, às vezes fazemos o mal que não queremos, né, e não fazemos o bem que queremos. Né? Não é que a gente seja doido, né? É que, na verdade, existe uma disfunção dentro da nossa natureza que faz com que a gente tenha uma inclinação, né, desregulada para algumas atividades afetivas, né, e biológicas, para nossas dimensões mais baixas, em vez de estar direcionado como deveria para as dimensões mais altas. Sendo assim, gente, né, a dimensão sensível ela merece de fato uma certa atenção especial. Por quê? Porque como é justamente uma tendência desordenada para ela, que vai gerar a maioria dos nossos apetites desordenados, perdão, gente, eu não estou 100% não, que vai gerar a maioria dos nossos apetites desordenados, né, a maioria dos nossos pecados, basicamente, né, é importante que a gente saiba como ela funciona, né, e saiba quais coisas vão, de fato, incentivá-la para o bem e quais vão incentivá-la para o mal. Beleza?
Por isso a gente vai começar agora longamente, vamos falar durante muito tempo. Eu acho que até a outra metade do ano a gente só vai falar de sensibilidade. Vai começar nos sentidos, depois a gente vai passar para o imaginário, para a imaginação, depois vamos passar para os afetos mesmo, falar de sentimentos, falar de o que são da dinâmica dos sentimentos propriamente dita. Vamos falar sobre o assunto favorito da galera, né? Vamos falar um pouquinho de temperamento, porque é aí que cabe o assunto do temperamento, né? É justamente na dimensão sensível, na dimensão afetiva. Isso aí até a segunda metade do ano. Mas tudo isso aí, gente, começa justamente nos 5 sentidos. Beleza? E é por isso que a gente vai vamos nos demorar um pouquinho aqui sobre eles no dia de hoje. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Né? O que são, então, os 5 sentidos externos? Né? Por que a gente fala sentidos externos, gente? Uma coisa que a gente vai... Aqui, gente, uma coisa importante para os senhores que estão aqui nessa noite. Esses aulões que eu estou fazendo de noite, né? Gratuito para os senhores, eu faço justamente para aqueles que querem, de fato, estudar um pouquinho mais. Né? Então aqui eu, de fato, uso até um linguajar um pouco mais, né, avançado, né? É uma coisa, lá no Instagram, então, a gente bota uma coisa mais mastigadinha, mais assim, aguinha com açúcar, porque o pessoal, de fato, não aguenta muito. Mas aqui é o pessoal que está de noite estudando, então eu imagino que dá para falar um pouquinho mais sério com o senhor. Beleza? Mas por que a gente fala sentidos externos e por que botar esse externos no final aí? Né? Porque, na verdade, a nossa sensibilidade, né, essa capacidade nossa de perceber o mundo e de reagir a ele, é composta por 9 sentidos, e não apenas 5. A maioria das pessoas só conhece os 5 externos. Beleza? Nós temos os 5 sentidos externos, que é o que todo mundo conhece, mas nós temos também 4 sentidos internos, que trabalham essas informações na parte de dentro, né, do nosso organismo. Beleza? A gente vai falar sobre um desses sentidos internos hoje, né, os outros a gente vai falar ao longo dos próximos meses. Beleza? Só para vocês saberem, né, um desses sentidos internos é famosíssimo, né, é a imaginação. Né? O nosso segundo sentido interno, né, dentro da nossa sensibilidade, é justamente o que a gente chama de imaginação, e cuja coletânea, unida a certos conceitos, é chamada de imaginário. Né? Então, essa é a importância dos sentidos internos. Mas vamos falar primeiro aqui dos externos. O que significa, né, essa expressão sentidos externos? Beleza? Eles são, primeiro, o princípio, o ponto de partida da sensibilidade, né? E o que eles vão fazer, gente, o que os sentidos externos vão fazer, vão ser captar informações sobre o mundo, captar informações sobre a realidade ao nosso redor. Beleza? E eles fazem isso através do que a gente chama de sensíveis. Beleza? O que é isso, gente? Né? A nossa sensibilidade vai começar, e a palavra vem da mesma raiz, do que a gente chama de sensação. A sensação, né, as sensações que a gente tem, né, estão relacionadas cada uma, né, a um sentido específico, né, e elas estão presas àquele tipo de informação que aquele sentido capta. Então, por exemplo, né, quando a gente trata da informação relativa às ondas luminosas, à luz, né, estamos nos referindo à sensação visual, beleza? Ao sensível da visão. Quando estamos nos referindo, né, à vibração das ondas sonoras, né, das ondas do ar, né, que chegam até nós, das coisas, tal, estamos nos referindo ao sensível, né, da audição. E assim por diante. Cada um do sensível vai coletar, né, informações diferentes sobre o mundo. Beleza? Daquelas informações que todo mundo já conhece. Né? Então, o tato vai coletar, de fato, as informações sensíveis mais básicas, né? A pressão, o formato enquanto encostado na pele, né? A temperatura, né? Às vezes, sensações de dano ou conforto, né? De dor ou prazer, né? Vão estar lá no tato. Os sabores, né? Vão estar para o paladar e assim por diante. A gente vai ver cada um deles e falar um pouquinho mais especificamente de cada um. Beleza? Mas por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque a nossa sensibilidade não para por aí. O que vai acontecer depois que a gente capta essas informações através dos sentidos? Vai entrar em ação um sexto sentido, né? Dessa vez não um sentido externo, mas um sentido interno, beleza? Que vai fazer o seguinte: ele vai pegar todas as informações
ao redor de um único objeto e vai juntar elas no que a gente chama de uma imagem. Beleza? Ele vai mais ou menos assim grudar todas essas informações numa coisa só. Ele pega, por exemplo, aqui, eu tava tendo uma xicarazinha de café, que infelizmente está vazia, né? Mas a minha xicarazinha de café, aqui, né, eu tenho vários sensíveis, né, me dando informações diferentes. Eu tenho a minha visão me dando o formato, a cor dela, né? Eu tenho meu olfato, né, que dá o cheirinho de café ainda para ela, né? Eu tenho meu tato que está sentindo o formato, a textura dela, beleza? Mas o que vai acontecer? Assim que todas essas informações entrarem separadamente dentro da minha sensibilidade, o meu sentido comum, que é o nome desse sentido interno, né? O que ele vai fazer? Ele vai juntar todas essas informações num único objeto e vai falar para mim: ó, tá sentindo esse cheiro? Tá sentindo essa textura? Tá vendo essa cor? Tudo isso tem a ver com essa caneca. O cheiro é dela, a cor é dela, a textura é dela, é tudo em volta desse mesmo objeto. E quando ele concretiza isso num único objeto, né, eu vou guardar essas informações unidas nessa única imagem, beleza? No que a gente chama propriamente de imagem. Mais tarde, já vou dar um spoiler das aulas que vem, né? Mas mais tarde, o que a gente vai fazer com essa imagem? A gente vai armazenar essa imagem numa espécie de depósito, de catálogo de imagens, né? Chamado imaginação. Beleza? Então, os sentidos vão coletar, o sentido comum vai transformar numa coisa só, né? Vai reunir todas as informações que têm a ver com um único objeto, e a gente vai guardar a imagem daquele objeto dentro da nossa imaginação. Esse é o processo como a coisa funciona. Só para a gente ter um pouco mais claro aqui, gente, sobre o que é a imagem. Porque quando a gente fala imagem, a primeira coisa que vem na cabeça, né, é a imagem visível, né, visual. Né? Que, na verdade, não é exatamente isso que a gente quer dizer. A imagem aqui não é apenas a figura. Imagem, gente, são todos os sensíveis que se reúnem ao redor da mesma coisa, do mesmo ente, da mesma substância. Beleza? Eu gosto muito de usar um exemplo, que quem já esteve em outras aulas minhas talvez já tenha ouvido, né? Que é o exemplo da vovó. Né? O exemplo da vovó que eu dou é o seguinte: pensa na sua avó, né? Traz a sua avó à sua imaginação. Né? Evoca aí na sua imaginação a imagem da sua avó. Beleza? Quando eu falo isso para vocês, quando eu falo para pensar na vovó, vem só a foto dela, vem só o retrato dela. Você imagina a imagem dela paradinha, ali quietinha, né? A figura apenas da sua avó? Ou vem mais coisas? Né? Vem mais coisas. Né? Aliás, curiosamente, né? O primeiro sensível que vem na cabeça das pessoas quando fala para pensar na avó, geralmente é o olfato. A gente lembra do cheiro da casa da avó. Né? Porque casa da avó tem cheiro, gente. A gente sabe disso, né? A casa da avó tem aquele cheirinho, né? A comida da avó tem um gosto em particular, a gente lembra da voz da avó, né? O som da voz dela, né? Às vezes a gente lembra da sensação do abraço da avó, né? A gente lembra da imagem dela, das cores da roupa que ela usava, né? Olha só que coisa interessante, gente, né? Você não necessariamente está lembrando da sua avó em algum momento em particular. Você está lembrando só da imagem dela. Mas essa imagem comporta todos esses sensíveis. Né? Essa imagem é completa. Essa imagem ela traz todas as informações que a sua sensibilidade te trazia quando você estava diante dela. Entende? O cheiro, o gosto da comida, a sensação do tato, né? A voz, tudo, né? Que envolve a vovó vem na memória, né? No caso aqui vem na imaginação, quando a gente pensa na imagem da vovó. Beleza? Isso é uma imagem. E é isso que vai sendo, de fato, armazenado ali dentro da nossa sensibilidade a partir dos sensíveis. A gente vai tendo contato com o mundo, a gente vai experimentando o mundo, vai vendo as coisas, vai identificando os objetos, as coisas, as pessoas, né? E aquilo ali vai sendo, aquelas informações vão sendo concretizadas, reunidas, né, na nossa cabeça dentro das imagens. E isso vai ter duas importâncias fundamentais para a nossa formação, tanto moral quanto intelectual. Por isso que, de fato, a preocupação com aquilo que entra dentro da nossa imaginação, aquilo que vai entrar através dos sentidos, né, é tão fundamental, é tão importante. Essa preocupação vem de duas maneiras diferentes. Né?
É justamente por causa dessa importância dessa entrada, né, que São João Crisóstomo, né, no livro A Vanglória na Educação dos Filhos, né, vai comparar os sentidos externos do princípio da sensibilidade com o que ele chama das portas da cidade da alma, né? Aquilo através da qual vão entrar, né, os habitantes da cidade. Então a alma é como se fosse uma cidade, né, e aquilo que vai entrando pelas portas dos sentidos vai de fato habitar aquela cidade e torná-la boa ou torná-la má. Por quê, gente? Por que o que entra pelos sentidos, né, tem essa capacidade de influenciar positivamente ou negativamente a cidade da alma, né? Acontece de duas formas diferentes. A primeira delas, gente, é a influência que essas informações sensíveis vão ter sobre os sentidos, sobre os sentimentos, beleza? Sobre os nossos afetos. Por quê, gente? O próximo sentido interno, depois da imaginação, né, a gente tem o sentido comum, a imaginação, o logo em seguida, né, é um sentido interno que a gente chama de cogitativa, que é aquele que vai estimar se aquela imagem ali ela é positiva ou negativa, atraente ou repelente, conveniente ou inconveniente à sobrevivência. Né? É aquele que vai gerar os afetos, é aí que vão nascer os afetos do nosso interior, beleza? E ela é estritamente ligada às imagens que acabam de entrar no organismo através dos sentidos. O que isso significa, gente? Significa que os estímulos que vão gerar afetos dentro de nós vêm primeiramente e primariamente pelos sentidos. Beleza? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente cheira, sente. Né? Pensa, por exemplo, gente, num shopping center. Né? Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas os shopping centers, eles são programados, projetados, né, para que o cheiro da praça de alimentação se espalhe por todo o prédio, mesmo em lugares que não faria muito sentido. Né? Eles têm um sistema de ventilação que joga o cheiro para lá. Por quê, gente? Por que eles fazem questão de jogar o cheiro da praça de alimentação por todos os andares? Muito simples, né? Porque aquele cheiro chega no olfato das pessoas e desperta sentimentos de desejo, desperta sentimentos de fome, né? Sentimentos de prazer, ele quer de fato comer aquela comida que tem aquele cheiro gostoso e tal, e faz a pessoa comprar um pouquinho mais. Né? É por ali. Né? Se sabe já que os afetos vão ser despertados a partir das informações sensíveis que entrarem. Né? E isso é muito interessante. Para os animais, isso aí é uma coisa meio fatalista. Para os animais não tem o que fazer. Entende? Aquilo que vier para os sensíveis dele vai vir e acabou. Para nós, não. Por quê? Porque nós temos a capacidade, por causa das nossas faculdades espirituais, de fato, selecionarmos o que nós vamos ter contato com, né, e o que não vamos. A gente consegue, de fato, buscar e evitar determinados estímulos, sabendo qual vai ser o resultado que eles têm dentro de nós. Por que isso é interessante para nós, principalmente para nós educadores? Porque isso faz com que a gente possa fazer uma espécie de estratégia de quais estímulos sensíveis a gente vai oferecer para a nossa sensibilidade ou para a sensibilidade dos nossos formandos, né? E quais não vamos, né? E quais nós vamos impedir de chegar à sensibilidade, né? Justamente por saber que aquilo ali vai despertar afetos inconvenientes, afetos que não valem a pena, que não são bons naquele momento. Né? Sabendo disso, a gente consegue fazer uma estratégia pedagógica interessante. Né? Se a gente não liga para isso, o que vai acontecer? A gente não vai filtrar ali o que vem e o que não vem, o que entra, o que não entra dentro da sensibilidade, né? E vai ser despertado, dentro dessa mesma sensibilidade, afetos que são convenientes e afetos que são inconvenientes, e afetos que vão fazer mal, né? Dentro da mesma sensibilidade. Coisa que poderia, né, na grande maioria das vezes, ter sido facilmente evitado. Beleza? Por essa razão, por ser os cinco sentidos, né, a via sensível, os primeiros despertadores dos afetos, tanto inconvenientes quanto convenientes, né, é importante que a gente tenha, né, um conhecimento e uma vigília, né, bastante eficaz em cima dessas janelas da alma. O segundo motivo, gente, é que não para por aí. Né?
As imagens, a gente vai ver isso lá na frente, provavelmente só perto do final do ano. Perdão, né? Mas as imagens, elas vão ser o substrato a partir do qual a nossa inteligência vai fazer a abstração dos conceitos. Isso é um jeito complicado, gente, de dizer basicamente que é a partir das imagens que a gente vai conhecendo que a nossa inteligência começa a conhecer a verdade do mundo. Ela começa com a experiência sensível, começa com as imagens e mais tarde vai transformando aquilo em conceito e em termo. Mas ela precisa conhecer primeiro. Não adianta a pessoa conhecer, ler muita coisa se ela não tem, de fato, experiência com imagens, né, fortes, interessantes, verdadeiras. Né? Se ela não, de fato, experimenta o mundo em certo grau, seja em primeira ou segunda mão, ela vai ter muita dificuldade de sedimentar aqueles conceitos, aquelas ideias em cima de imagens reais. Beleza? O que que isso significa, gente? Por que se torna mais importante ainda, né, a guarda aí dos sentidos? Por duas razões, né? A primeira delas é que, de fato, quanto mais experiências boas e verdadeiras nós oferecermos aos sentidos, quanto mais experiência. E é muito interessante, gente. Às vezes o pessoal fica falando tal, das experiências naturais, né, e tal. As experiências naturais, gente, elas são muito interessantes porque elas são contato com o mundo como ele é de verdade. Né? Por isso elas são naturais. Né? Elas estão presas à natureza, à substância das coisas. Né? Então, realmente, né, experiências um pouco mais naturais, um pouco mais ordenadas, né, experiências concretas, experiência com pessoas reais, né, com o mundo real, né, com a realidade concreta, são indispensáveis para a formação de um intelecto saudável. Né? O Sertilhanges, que é um grande autor, o padre Sertilhanges, que escreveu A Vida Intelectual, ele enfatiza, né, que a pessoa que tem um conhecimento intelectual muito profundo, mas não tem contato com a realidade, jamais será o intelectual real. Jamais vai desenvolver uma vocação intelectual real. Por quê? Porque aquele conhecimento que ele tem não está ancorado na realidade. E a inteligência, o objeto da inteligência, gente, é a verdade. A verdade objetiva das coisas, do mundo. Não é uma ideia, não é uma teoria. É a verdade do mundo concreto. É a verdade que existe de fato. Né? Não é a verdade que está na minha cabeça. Então, esse contato entre o mundo real e o mundo intelectual, de fato, é indispensável para a formação intelectual. E ele se dá pela experiência sensível em primeira mão. Né? É óbvio, é possível partilhar essa experiência sensível através da literatura, através de muitas coisas em segunda mão. Mas é importante que se tenha também, né, e primeiramente, o contato, né, real, concreto com o mundo. Em outras palavras, gente, é importante que as crianças leiam, mas é importante que elas também saiam, vão para o mato, que elas vão conhecer gente, que elas vão falar com pessoas reais, né, que elas vão ver o mundo como ele é de verdade, ter um pouco de contato por exemplo, com a pobreza, com a realidade do sofrimento, ter um contato com a vida da população em geral, né? Sabe como é que o mundo é realmente. Isso aí é muito importante para a formação de um intelecto saudável. Né? O contato com a vida real. Né? Isso é importantíssimo e, de fato, começa através daquilo que é apresentado aos sentidos. Somado a isso, gente, né? E a contraparte, né? A outra parte dessa mesma moeda, né? Se nós oferecermos aos sentidos coisas muito irreais, coisas muito insensatas, tolas, né, frívolas, estúpidas, né? A inteligência depois vai ter dificuldade de sedimentar informações reais dentro de imagens reais. Vai ter dificuldade. Se a gente oferecer muita coisa imbecil, muita coisa assim, sem pé nem cabeça. Eu faço uma acusação aqui particular, né, aos desenhos animados e videogames atuais, né, aos seriados, às séries e tal. E, gente, uma coisa interessante é que quando eu falo imagens reais, eu não estou falando necessariamente imagens, né, concretas, né, de biográficas, históricas. Não estou falando isso, científicas. Né? Eu estou falando imagens que revelam a realidade do mundo. Né? Então, por exemplo, né, se você vê uma obra de ficção, beleza? Mas essa obra de ficção
fala sobre, né, a vitória do bem sobre o mal, fala sobre a primazia da inteligência sobre a tolice, fala sobre a lógica, o raciocínio, né? Tudo bem, não tem problema que ter. Aliás, pelo contrário, né? Muitas vezes a literatura fictícia vai ter até efeitos mais interessantes. A gente vai falar muito disso daqui a algum tempo quando a gente for falar de imaginário, né? Vai ter coisa muito interessante. Agora, se eu dou para a criança um desenho animado estúpido, né, onde a estupidez vence da inteligência, onde o bem e o mal se misturam de uma maneira maluca, né, onde nada tem raciocínio, nada tem pé nem cabeça, onde começa um, não começa o outro, e não sei o que, blá, blá, blá. Pronto. O que eu tô... E ela tá achando tudo isso muito engraçado, tá rindo, tá achando graça, tá... né? O que eu tô fazendo com a formação intelectual dessa criança? Né? Eu estou convencendo ela de que a racionalidade e a sensatez não são legais, não são interessantes. Eu estou convencendo ela de que a estupidez e a maluquice fazem tanto sentido quanto o raciocínio e a verdade. Né? Isso é um problema sério. Isso, de fato, né, seria bom que se vigiasse sobre esse tipo de má informação. Eu tenho um negócio muito sério com esses desenhos animados, gente, porque a maioria das pessoas fica muito fixada, e é bom, assim, eu sei que é verdade e que tá certo, e eu sou uma das pessoas que mais fala disso para vocês, né, fico enchendo o saco que vocês falam disso, né, mas existe uma fixação com relação à questão da pureza, entende? Temos que lutar, e vamos falar disso ainda hoje, né, temos que, de fato, lutar muito pela questão da pureza, gente, isso é verdade. Mas me preocupa que as pessoas não percebam que isso não é a única coisa que a gente tem que vigiar. Existem outras que precisam ser vigiadas também, né? E essas outras, às vezes, podem causar um dano mais sério, né? Relativismo, irracionalismo, né? Tolice, frivolidade, todas essas coisas fazem danos muito sérios. Então, mesmo que não tenha nada de impudico no desenho, mas o desenho animado seja assim, uma fábrica perdão pela expressão, gente, né? Mas uma fábrica de bobões, entende? Uma fábrica de pessoas estúpidas, né? Isso não é bom, isso não é uma coisa que a gente deve permitir que entre pelos sentidos das crianças, né? Porque vai dificultar mais tarde a formação, né, de conceitos intelectuais sensatos, vai dificultar, né? E começa aí nessa vigia diante dessas portas da cidade, né? Nessa vigia diante das portas da alma. Beleza até aqui? Que são os cinco sentidos. Beleza até aqui, gente? Nossa senhora, já chegou metade da aula já. Vamos lá! Até aqui alguma dúvida? Qualquer coisa, se tiver dúvida, gente, vão botando no chat aí que eu vou tentar dar o máximo de atenção. Se eu não ver na hora, eu vou tentar pelo menos assim até o final, né? Dar cabo da maioria das dúvidas que a gente tiver. Dito isso, gente, né? Nós temos aí o que a gente chama, dentro desse sentido, desses cinco sentidos, nós temos sim o que a gente chama de uma hierarquia entre os sentidos. O que significa? Significa que existem sentidos dentro de nós que são mais expressivos, que são mais assim, intensos, e tem outros que são um pouco menos expressivos, né? Eles, de fato, são menos impactantes na nossa alma do que os primeiros, beleza? Existe uma gradação, e além dessa gradação, beleza? Existe uma espécie de papel, uma espécie de função que cada um desses sentidos vai desempenhar, que diferencia eles um pouco entre si. Beleza? E é interessante que a gente conheça essa gradação e saiba de fato, né, com quais coisas a gente precisa se preocupar mais, né, e com quais coisas a gente de fato precisa se preocupar menos. Beleza? A hierarquia entre os sentidos, gente, ela é relativamente simples de compreender. Basicamente, é o seguinte, gente, né? Lembra que eu falei que cada um dos sentidos vai trazer informações diferentes para nós? Sim. Qual vão ser, então, os dois critérios para a gente saber quais que são os sentidos mais fraquinhos e quais são os sentidos mais importantes? É muito simples. Os critérios são dois. O primeiro é a qualidade da informação, qualidade e quantidade da informação que eles nos trazem, beleza? A complexidade da informação que eles nos trazem. E a segunda é o quão longe eles chegam, beleza? Então, quanto mais longe eles forem, ou seja, quanto mais transcendentes eles forem, né, mais nobres eles são. E quanto mais informações eles captarem, também mais transcendentes de fato
serão. Beleza? Então, quanto menos eles conseguirem avançar e quanto menos coisas eles conseguirem falar, né, menos nobres, de fato, eles vão ser. Fácil, 2 critérios. Então, quantidade e qualidade de informação e o quão longe eles conseguem chegar. Simples. Dito isso, né, a gente já conseguiria deduzir, eu imagino, né, qual que é o último dos sentidos, né, o menos nobre de todos eles, né, que é o que a gente chama do sentido do tato. O tato, gente, ele é o nosso sentido mais fraquinho. Aristóteles falava que os animais mais simples, mais ínfimos deles, de fato, ainda assim têm, né, alguma coisa do sentido tátil. Né? E, de fato, ele não estava longe da verdade, não. Né? O sentido tato é aquele sentido mais, assim, basicão de todos. Né? Por quê, gente? Primeiro, porque ele traz poucas informações, beleza? Ele só traz aquela informação de pressão, né, e temperatura daquilo que está tocando a pele imediatamente. Né? E segundo, né, porque ele só consegue alcançar aquilo que está em contato imediato com o corpo. Beleza? Ou seja, ele não vai muito longe, né, e ele não diz tanta coisa. Gente, eu sei que existe toda uma linguagem, né, baseada no tato, que é o Braille, né, que é a linguagem que se usa, né, com os deficientes visuais. Aliás, eu sei em primeira mão, porque eu tenho um irmão deficiente visual, né, que lê Braille de maneira bastante fluente. Entende? E é muito interessante. Ele fala, pessoal, viu? O tato também dá muitas informações complexas. Não exatamente, gente. O ser humano consegue, com pouca coisa, fazer sistemas de comunicação complexos. Né? Mas, na verdade, o Braille, né, é baseado em uma informação sensível muito pequenininha. Né? É só uma informação de pressão minúscula, né, que é uma bolinha lá, né, que você coloca em posições diferentes dentro de um esquema lá de 6 pontos. Né? Então, na verdade, a informação trazida pelo tato é muito pequena. Né? A capacidade da inteligência humana é muito grande. Ela consegue, de fato, combinar informações muito pequenas e transformar, de fato, em coisas extremamente complexas. Né? O Braille, de fato, não é uma linguagem nada intuitiva, né? Ela é bastante artificial, ela foi feita para um propósito, né? E não é à toa de que assim, ela surgiu especificamente para servir aos deficientes visuais, né? E não surgiu em nenhum outro lugar do planeta como comunicação normal. Não tem nenhuma civilização que usava primeiramente comunicação por tato, né? Para a sua comunicação ordinária. Né? De fato, não é o normal. O tato é usado para o Braille por falta de opção. Né? Porque eu não tenho o que fazer, então você não tem como fazer de outra forma, você faz com o tato. Né? Mas, de fato, ele traz informações muito reduzidas. No entanto, gente, tem alguns aspectos, de fato, né, que o tato vai se tornar bastante interessante. O primeiro deles é a questão do conforto e do desconforto. O que acontece? Né? Os dois pontos onde o tato vai se tornar interessante para a formação são sempre voltados à questão do contato com a sua pessoa. O que acontece? Para quem estava atento aí às aulas anteriores lá da corporeidade, né, ou que comprou o e-book também, pode ser, né, sabe que a nossa corporeidade ela é uma manifestação do nosso ser mesmo. Beleza? O nosso corpo, ele é o que nós somos corpo, né? E somos também espírito, as duas coisas juntas aqui. Então, tudo que toca diretamente o nosso corpo, né, tem um contato com a nossa pessoalidade, né? Tem um contato com aquilo que é íntimo, que é pessoal, beleza? A começar com aquilo que agrada e que desagrada, beleza? Então, o contato tátil, as coisas macias, a coberta, a cama macia, né, e tal, essas coisas, elas vão ter essa sensação de acolhimento, entende? Pessoal, você quer ficar lá deitado naquela caminha, mergulhado e tal, não sei lá. Enquanto as coisas que dão pequenos desconfortos, né, vão de fato gerar afetos, né, menos agradáveis. Né? Enquanto uns geram afetos, né, muito concupiscíveis, né, inclusive muito relacionados com a preguiça, né, outros vão gerar afetos mais irascíveis. Né? Você quer sair dali, quer brigar, quer fazer alguma coisa. Tá lá. Por que isso é muito interessante, gente? Né? Justamente, né, para que haja uma moderação entre conforto e desconforto. Em outras palavras, gente, né, certos confortos são saudáveis, certos confortos começam a beirar o vício.
certos desconfortos não são necessários, mas certos desconfortos são úteis, são bons e úteis, né, para o nosso desenvolvimento moral, né? Então, saber moderar essa sensação tátil, né? Saber dar um pouquinho de desconforto, né? E um pouquinho de conforto nas horas certas, nos momentos certos, é um mecanismo de educação, tanto pessoal, né, quanto de pedagogia mesmo, né? É muito útil, né? Então, assim, por exemplo, dentro da semana regular, né, um pouquinho mais de sobriedade, né, saindo da cama cedo, saindo daquele conforto tátil da cama, né, cedo, né, sem ficar de muita moleza, sem ficar de muito chamego. Né, em momentos mais afetivos, em momentos como de outra pele, pode ter um pouquinho mais de conforto, a gente faz uma coisa mais agradável, fica um pouquinho mais chameguento, e assim por diante. Né? Então, esse conforto, perdão, esse controle entre conforto e desconforto tátil, né, é uma boa forma de controle, né, de ordenação dos afetos. Gente, a gente faz isso sem saber em algumas coisas bastante práticas. Por exemplo, né, quando a gente quer de fato assim, submeter um pouco o nosso corpo, né, quando a gente quer de fato concentrar o nosso espírito, né, quando a gente quer causar um pouquinho de desconforto para o corpo, para concentrar mais naquilo que está interior, a gente ajoelha, né? A gente reza ajoelhado. Né? A gente de joelhos, a gente de fato se concentra mais naquilo que é mais espiritual. Por quê? Porque existe um pequeno desconforto ali no corpo, né? Se sai um pouquinho do conforto corporal, né, para se elevar um pouquinho mais, né, à dimensão mais espiritual, né? Então, essa pequena modificação já é de fato bastante interessante, né, para os educadores. Para resumir isso aqui em uma coisa muito pequenininha, gente, é só isso aí, gente. Né? Conforto demais não faz bem e alguns desconfortos são úteis à educação. Beleza? A alma madura, né? A pessoa bem educada, ela sabe sofrer certo desconforto. Ela não cede, ela não quebra a qualquer pequeno desconforto. Beleza? Então, que ela tolere certos desconfortos é interessante. Que a criança, por exemplo, reclame que mas não tô gostando, né? Eu quero ficar tal negócio. Às vezes é bom você dar um não para ela. Às vezes você fala, não, meu filho, aguenta um pouquinho, né? Aguenta um pouquinho de desconforto. Eu sei que tá ruim, eu sei que você não tá mega confortável, mas isso é bom, né? Isso é uma coisa boa. Você precisa aprender a suportar um pouquinho o desconforto corporal. Esse pequeno aceitar o desconforto corporal é um grande passo dentro da formação moral da criança. Coisas bem pequenininhas, mas que fazem muita diferença depois. E mais importante do que isso, gente, nós temos de fato, né, a questão da intimidade. Tudo que toca diretamente o corpo mexe com a nossa interioridade, com a nossa intimidade. Beleza? E por isso, né, especialmente com relação aos jovens, mas também em relação às crianças, tá, gente? Né, determinados toques, determinadas intimidades afetivas corpóreas devem, de fato, ser moderadas e evitadas. Né? Determinadas intimidades corporais entre meninos e meninas e tal, aquilo não é, de fato, bom que se estimule. Por quê, gente? Porque esse tipo de informação sensível, ele desperta imediatamente determinados tipos de afeto que não são convenientes. Aliás, uma coisa interessante, gente, já aproveito para comentar isso aqui. Eu sei que muita gente vai ficar zangada, né? Não tem problema. Pode ficar zangado comigo, gente, mas é importante que a gente fale disso de qualquer forma. Né? Quando eu falo aqui de afetos desordenados, gente, eu não estou falando apenas, né, da questão propriamente sexual, não, tá? Eu estou falando de qualquer afeto que seja inconveniente. Gente, em outras palavras, sendo um pouco mais claro, né? Criança não é para ficar de namorinho, né? Criança não é para ficar de mãozinha dada, criança não é para, muito menos para dar beijo e não sei o que na boca e coisas do gênero. Criança não é para isso, tá, gente? Isso aí não é conveniente para as crianças. Gente, por um motivo simples, porque essas coisas elas servem a um tipo de afetividade que tem um propósito.
E esse propósito está muito longe da criança ainda. Esse propósito vai demorar muitos anos, décadas, né, para que de fato aquilo ali faça algum sentido, né? Então, você introduzir esse tipo de pulsão, esse tipo de impulso, de afeto, né, anos, décadas antes dele ter qualquer tipo de finalidade, é uma grande maldade com a criança, né? Porque você está introduzindo uma coisa, inclusive está introduzindo um desejo nela, que ela não tem como corresponder, ela não pode corresponder. Não faz sentido que ela corresponda ainda, ela não tem nem sequer maturidade intelectual afetiva para isso, né? Então, não é. Não, que bonitinho, ele de mãozinha dada, não sei o que lá. Não, que isso? Né? Não, não tem essa, não. Não pode isso. É porque essa mãozinha dada, esse negocinho, esse beijinho na bochecha, que não sei o que, esse chameguinho, fica. Isso desperta afeto, e desperta mesmo, gente. E desperta muito cedo. Né? Eu sei que parece uma espécie de neurose, uma espécie de. Como é que chama? Né, de radicalismo, mas assim, entenda, gente, pergunta para qualquer psicólogo, então, desperta afetos, né, de caráter, da afetividade sexual, né, não digo sexual, mas da afetividade entre homem e mulher, entende? Esses toques e essas coisas fora de hora, né? Então é muito importante que as crianças aprendam desde cedo, né, que tem certos toques, certas coisas que não vão fazer com menino e menina, né? Eles não vão fazer com os amiguinhos, com as amiguinhas, entendeu? Não vão fazer. Entendeu? Ah, tá com mãozinha dada, meu filho, tira essa mão. Que é isso? Meu filho? Não é tua irmã, não é tua mãe, não. Que é isso? Né? Não, tu está errado. Não pode isso não, meu filho. Tem que respeitar, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Aliás, uma coisa interessante nessa questão do tato, né, sobre a questão do respeito, gente. O tato e a questão da intimidade para com o tato é muito mais forte nas meninas do que nos meninos, beleza? O que que significa, gente? Né, isso é uma coisa interessante. A mulher, a menina, né, ela tem de fato uma afetividade sexual muito mais íntima, muito mais interior, né? É muito mais do contato pessoal, né? E muito mais tátil, né? O tato para ela é muito mais intenso, né? Significa que certos toques na menina são invasivos. Eles são assim um certo grau de violência mesmo, porque você está invadindo uma intimidade que ela, às vezes ela não está pronta, ela não sabe o que que é aquilo, ela não sabe como lidar com aquilo. Aquilo ali é invasivo, né? E é muito importante que os meninos sejam ensinados a respeitar a menina, né? A não tocar, a não ficar de intimidade, não ficar de abraçar, não ficar por cima, não ficar tipo invadindo o espaço pessoal, né? Porque isso é uma coisa séria, uma coisa grave, pode causar assim, danos sérios às moças, né? É uma maldade, é uma invasão, aquilo ali não é complicado. E algumas vão ser um pouco mais despachadas, vão mandar o moço, né, para o quinto dos infernos, e outras vão ser um pouco mais tímidas, vão ser um pouco mais frágeis e vão ter dificuldade de dizer não e tal. Então é muito importante que a gente ensine os meninos, né, a não avançarem nessas áreas. Meu filho, tem certos toques que a gente, assim, no máximo faz dentro de casa, né? Abraço, segurar a mão e tal, beijo na bochecha, é da sua mãe, entende? Nas meninas lá de fora, você não vai ficar de gracinha. Não vai ficar tocando, não vai ficar abraçando, não vai ficar grudado. Não, né? Isso é um excesso. Isso é demais, né? Gera afetos que de fato são desordenados, beleza? Então você não vai fazer, beleza? Né? Esse é um tipo de vigia do tato que é muito importante, que é muito interessante, né? E de fato a gente não deve incentivar. Não deve falar, tipo, que bonitinho, menininho de 5 anos com namoradinha. Não tem namoradinha, né? Não tem essa. Namoro, gente, é o conhecimento prévio ao matrimônio, né, que serve para a finalidade do conhecimento mútuo entre as partes. Isso é namoro, né? Qualquer outra coisa é despertar de afeto desordenado, né? Não estou dizendo com isso que as crianças de 5 anos vão fazer qualquer maluquice. Hoje em dia eu não duvido muito, não. Mas não estou dizendo isso, gente. Eu estou dizendo que você está introduzindo afetos que não são necessários e ordenados para aquele momento. Beleza? Então, por isso, é necessário que se vigie o tato, né? E evite-se toques, evite-se, né, comportamentos que são inadequados para aquele momento e para aquela situação de vida. Beleza? Passa até aqui, gente.
Eu vou acelerar um pouquinho, gente, porque eu já vi que meu horário vai avançado. Vamos lá. Vamos tentar. Eu vou tentar fazer o máximo para a gente terminar de fato, né, todos eles no dia de hoje, né, não ficar dividindo muitas aulas. Vamos lá. Logo em seguida, gente, logo acima ali do tato, nós temos o paladar. O paladar, ele tem o mesmo nível de transcendência do tato, ele também só tem contato com aquilo que está imediatamente em contato com a pele, né, mais especificamente com a boca, beleza? Mas ele vai trazer algumas informações mais interessantes, ele vai trazer um pouco mais de informação do que apenas, né, a informação de pressão e temperatura do tato, gente, beleza? Uma das coisas que vão começar a ser acrescentadas ali no paladar e que vão se desenvolver ainda mais no olfato é justamente, né, essa percepção mais precisa, né, entre aquilo que é agradável e o que é desagradável. Gente, você coloca uma coisa na boca, imediatamente você sabe se aquilo ali é bom ou não é. Se aquilo ali tem jeito de que é de comer e jeito que não é de comer. Se aquilo que você cospe direto, né, imediatamente, ou se aquilo ali, de fato, né, te faz assim desejar, né, continuar a degustar, né, continuar ali, ter algum tipo de interação com a coisa. Imediatamente. Você já sabe disso, né, no primeiro momento. Beleza? E por que isso é interessante, gente? Porque isso vai ser, né, um mecanismo importante, né, de despertar ou não de apetites concupiscíveis. A gente vai, de fato, despertar afetos positivos e afetos negativos, né, a partir, de fato, com que aquilo que vai entrando pelo paladar. E o mais óbvio, né, é, de fato, a regulação do prazer gastronômico. Uma coisa importante, gente, eu coloquei isso no e-book lá da, da educação corporal, né, mas eu falo aqui para vocês também, né, existe mais de um tipo de gula. E as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que gula é só você comer demais. Mas existem outros tipos de gula. E um deles é justamente a gula do requinte. E você querer determinados tipos de comida que dão um prazer excessivo, né, que dão mais prazer, e você só quer aquela comida que você gosta, e você só quer. Isso aí, gente, é um apetite voltado excessivamente para o prazer. O prazer, eu sempre falo para vocês, vou repetir, gente, o prazer nunca pode ser objeto da ação. Ele nunca pode ser a coisa que a gente quer em primeiro lugar, né? Então, quando a gente, de fato, dá atenção demais aos prazeres gastronômicos, a gente está educando a nossa afetividade a buscar demais o prazer, né? E é importante regular isso também. É importante moderar até mesmo o quão gostosas são as comidas. É, né? Especificamente em três aspectos: no sal, no açúcar e na gordura. Beleza? Que são as coisas que de fato despertam mais apetite concupiscível, né, a partir do paladar. Beleza? Então é importante que. Professor, então eu nunca posso comer uma coisa gostosa? Nunca posso comer uma. Pode, meu amigo. Né? Mas tenta dar prioridade a essas coisas mais gostosas nos momentos de outra pele comunitária, nos momentos em que a comunidade, a família esteja unida ali, né? E precisa de fato despertar afetos concupiscíveis mais interessantes e tal. Você guarda para esse lugar. Para os outros, é bom que se coma, né, que se tenha acesso ao paladar a coisas que sejam um pouquinho mais sóbrias. Não é bom que tenha comida muito gostosa, gordurosa, né, todo dia, né? Não é bom, porque está se educando o afeto para o prazer, né? Então é importante moderar o prazer gastronômico, beleza? Logo em seguida, né, vem o sentido do olfato. O olfato vai estar muito parecido em questão de qualidade sensível com o paladar, mas ele vai ultrapassar muito, tanto em sofisticação, quanto em distância, quanto em transcendência, né, esses é o quarto sentido. Né? Então, o olfato ele já vai ir bem mais longe. Aliás, não é à toa, né, que os animais, né, na sua grande maioria, vão ter mais desenvolvido o sentido do paladar, perdão, do olfato, né, do que os outros dois. Aliás, alguns animais têm como sentido principal o olfato. É o caso dos cachorros, né? Eles vão perceber de fato mais as coisas voltadas para o sentido de fato da percepção do cheiro. E o cheiro, gente, isso é uma coisa interessante. Mais do que o paladar, né, ele vai perceber inconveniência, né, a partir de detalhes assim pequenininhos. Então, às vezes você sente um cheiro rançoso,
né? Ou um cheiro de podridão, ou um cheiro de um gás estranho, ou um cheiro de um ácido esquisito, e aquilo dá uma certa, né, um certo alerta para você, né, de que, de fato, né, as coisas não vão bem. Ao mesmo tempo, gente, né, quando você sente assim aromas bem ordenados, doces, bem que lembram a limpeza, né, aquilo ali vai de fato direcionando a sua sensibilidade para a ordem. Né? Aquilo ali vai dizendo que as coisas estão de fato bem, estão no lugar onde deveriam estar. Isso aqui se liga a um detalhe muito interessante na educação, gente, né? Que é a educação para que o organismo seja aciado. Gente, a ordem exterior, ela influencia grandemente a ordem interior. Beleza? Ou seja, você estar em um lugar limpo, ordenado, né, com roupas lavadas, né, você ter tomado banho, né, você tá cheiroso, né, você tá com os dentes bem escovados, tudo isso, né, é um sinal para a sua interioridade de que as coisas estão no seu devido lugar. Então, esse tipo de ordem exterior, ela de fato vai orientando, vai organizando os afetos, né? E muito disso vem de fato pelo olfato, né? Então, gente, não é afetação você querer ter as coisas limpinhas. Não é afetação você querer que as roupas estejam bem cheirosinhas. Não é afetação você exigir o banho da criança, entende? Tudo isso tem a ver com uma espécie, né, de educação muito fundamental, muito básica da ordem, beleza? Por quê? Porque quando as coisas começam a sair da ordem, elas imediatamente vão começando a surgir sintomas exteriores e sensíveis. Gente, a preguiça fede. Isso é verdade. O preguiçoso, ele é fedorento, né? O desorganizado, o bagunceiro, né? O caótico, o guloso, muitas vezes, né? Tem, de fato, o cheiro da desordem. Você entra num lugar, assim, você entra num cômodo de um adolescente desordenado, né? Você entra num cômodo de um jovem solteiro, né? Que não foi muito bem educado, né? Que não é muito ordenado. Não tem um cheiro desagradável? Não tem um cheiro de desordem, não existe um cheiro de desordem, né? E isso aí é uma coisa interessante de se perceber. Quando você entra num cômodo de um jovem solteiro e você sente um cheiro bom, você sente ali que a coisa tá limpinha, aquilo não é um bom sinal, aquilo não é um sinal interessante para você. Nossa, esse jovem aí é diferenciado, esse jovem aí tá melhorzinho que a média, né? Por quê? Porque ele já entendeu que certas ordens exteriores ajudam na ordem interior. E ele já sabe que certas desordens exteriores são sintomas de desordem interior, né? Então ele começa a se preocupar um pouco mais, né, com a ordem exterior, né, inclusive na questão, né, do asseio pessoal, da questão do cuidado com a limpeza, né, com a ordem ali do cuidado com a casa, com a sujeira, etc. e tal. Isso é muito importante, né? Então, essa é uma das formas. Exigir isso, né, do jovem, da criança, isso é uma forma, de fato, de educar os afetos para a ordem, né? E é uma coisa que deve ser educada. Esse tipo de ordem deve ser exigida dentro de casa. E é uma coisa que a gente deve exigir de nós mesmos. Gente, não é fácil. Eu falo particularmente, aí não sei se tem. Normalmente o público majoritário aqui da turma da madrugada são as mães, né? Mas se tem algum homem aí, gente, né? Eu sei que para nós é um pouco mais difícil, gente. O homem é mais fedido mesmo, né? O homem é um pouco mais desordenado na grande maioria das vezes, né? Fora alguns casos particulares de temperamento específico, né? Principalmente do pessoal que tem um temperamento um pouco mais expansivo, né? Para nós é mais difícil, mas é importante que a gente se atente para isso. É importante que a gente, né, busque até essa ordem mínima, né, mesmo no sentido do olfato, né, para a ordenação interior, né? É uma das formas que os sentidos exteriores vão ajudar na ordenação interior. Beleza? E ambas essas duas vão ter uma conexão direta com o quarto sentido interno, que é a memória sensível. Gente, e aí eu falo mais particularmente para as mães mesmo.
é importante gerar boas lembranças, boas memórias, né, de uma comida boa, de uma comida agradável, de uma casa cheirosa, de uma roupa limpa, né, nas crianças, para que elas lembrem da casa delas, né? Ô, Jesus, vamos lá, vamos sobreviver, né? Para que elas lembrem da casa delas, né, com carinho, para que elas lembrem da casa delas como uma coisa positiva, né? E muito disso vem da memória, do olfato, do paladar. Gente, lembra do que eu falei da vovó? Quais que são as primeiras coisas que vêm à mente, né? O cheiro da casa da avó, né? O gosto da comida da avó, porque de fato a memória afetiva está muito relacionada ao paladar e ao olfato, né? Então é importante que a gente, né, use isso como ferramenta de educação, tanto pessoal quanto para as crianças, né? Sabendo do poder que esses dois sentidos têm sobre a memória sensível. Beleza? Pessoal, acabei de bater o meu horário, mas eu vou fazer o seguinte. Hoje, particularmente, eu vou avançar 15, 20 minutinhos, tá bom? Por acaso, os senhores precisarem sair, não tem problema, eu vou compreender, não vou ficar ferido. Né? Eu sei que já tá tarde pra caramba e hoje é uma segunda-feira, né? Mas eu vou avançar um pouquinho, porque falta só um pedacinho, né? Então, assim, como falta só um pedacinho, fazer outra aula inteira só para esse pedacinho, eu acho que não vale a pena. Então, vou continuar aqui, apesar de ter batido o horário, tá bom? Me perdoem. Vamos lá. Agora, gente, a gente começa a chegar perto do que a gente chama dos sentidos superiores, beleza? Que são os sentidos que vão alcançar mais longe, né, e que vão ter a maior quantidade de informações possíveis, né, contidas neles, né? E, obviamente, esses dois, vocês imaginam, são a audição e a visão, né? A audição, ela vem em segundo lugar, porque apesar de ir muito longe e ter muitas informações, ela não se compara ao primeiro lugar, que é a visão. Mesmo assim, já aqui a gente é introduzido algumas coisas interessantes. Gente, justamente por causa da complexidade de coisas que esses sensíveis nos dão, né, eles vão começar de fato a se ligar mais fortemente às faculdades espirituais da inteligência e da vontade, ou seja, né, ao espírito propriamente, do que os sentidos anteriores. Em outras palavras, gente, a audição e a visão, elas vão de fato colaborar mais com importância mais fundamental com o desenvolvimento intelectual do que os outros três sentidos anteriores. Beleza? Vai ser mais indispensável. Gente, não é à toa, e eu falo de novo, né, em primeira mão, eu tenho de fato um irmão que é deficiente visual, né? Não é à toa que as pessoas que têm a condição especial da deficiência auditiva, né, ou a condição especial da deficiência visual, né, não é à toa que para eles, de fato, né, o aprendizado requer toda uma série de mecanismos especiais, entende? Por quê? Porque a falta da audição ou a falta da visão, ela é muito grave, é muito difícil, né, para o desenvolvimento da intelectualidade. Ela torna muito difícil, né, o desenvolvimento intelectual. Não é impossível, graças a Deus, porque o ser humano de fato é capaz de fazer, né, muito com pouco, né, mas mesmo assim requer ferramentas todas específicas para isso. E o primeiro ponto, gente, né, onde a audição vai ser muito importante, é na questão da alfabetização e da linguagem. Gente, a nossa linguagem, ela não começa na escrita, gente, ela começa na língua falada. A criança, ela vai ouvindo, ela vai pegando a língua, ela vai pegando essa capacidade maravilhosa, esse fundamento primeiro da inteligência, que é a linguagem, entende? Através da audição. Ela vai escutando de fato, né, as palavras, vai escutando as conversas e vai entendendo melhor, né, como a linguagem se desenvolve, né? Isso aqui é muito importante, gente. Aliás, eu faço um comentário interessante para as pessoas por exemplo, que têm filhos que têm dificuldade com alfabetização, é muito interessante investigar a questão da audição. Às vezes pode ter lá um problema no que a gente chama do PAC, né? No sistema de processamento auditivo central, entende? Às vezes um pequeno problema na dificuldade da audição causa um problema muito grave na alfabetização, porque a criança não está conseguindo escutar. Ela não consegue ouvir as palavras, ela não consegue ouvir,
né, o que está sendo dito, e por isso ela tem dificuldade, né, no desenvolvimento ali da linguagem. Às vezes consertando isso, às vezes investigando, né, e dando soluções para isso, você vai dar soluções para as questões, né, mais complexas ali de, de desenvolvimento intelectual mesmo. Isso aí é muito importante, beleza? Né? Então é importante, de fato, investigar. Além disso, gente, uma coisa importante, né, e eu sei que às vezes tem pedagogas aqui, gente, me desculpem se eu falar alguma coisa que contradiz, né, o que as senhoras aprenderam e tal, mas uma coisa importante, gente, né, a criança ela se desenvolve melhor tendo contato com a linguagem adulta. Essa coisa que não, a criança vai aprender com a criança e não sei o que, eu vou dar para ela uma linguagem bocozinha e não sei o que, ela vai se desenvolver. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionou ao longo de toda a história da humanidade. Né? A criança desenvolveu a linguagem adulta ouvindo os adultos falarem, ouvindo de fato uma linguagem melhor, né? É uma linguagem um pouco mais perfeita. Né? Então, dá para a criança a linguagenzinha, Gugu Dadá, galinha pintadinha e não sei o quê, e achar que isso está sendo uma maravilha para ela, isso é uma ilusão. Né? De fato, né, quanto mais refinar, quanto melhor a linguagem, né, mais bons estímulos sensíveis vão estar sendo dados para a criança. Eu sei, gente, que eu não estou dizendo que a gente não pode falar, eu falo nhenhenhen com meu filho também. É porque a gente fica, né, a gente fica meio emocionado ali com a criança, né, quer fazer umas brincadeiras e tal, não tem problema. O problema é quando a gente reduz a educação de linguagem da criança ao nhenhenhen, beleza? E aí é tudo musiquinha bobinha e não sei o quê, isso não é bom. Quer ver uma coisa que é muito boa para a criança, para o desenvolvimento dessa parte, né? É o que a gente tanto bate aqui, né, no Forjando Caráter, né, que é a leitura em voz alta. Né? Você lê de fato textos mesmo, né, leituras, né? Eu recomendo bastante fortemente os livros coloridos aí para as crianças pequenas, né, e tal, as contos de fadas, mas você lê de fato, né, para as crianças aquela linguagem que está ali no livro. Né? E não é uma linguagem pouco refinada, é uma coisa muito, muito bem feita. Né? A última experiência que eu tive foi há 2 semanas atrás. Eu tive uma turma de 15 crianças de 8 e 9 anos. Né? E li um texto, né, bastante assim desenvolvido, bastante complexo do Livro Azul. Né? Elas ficaram em silêncio, ouvindo atento, depois comentavam, e depois teve um até que ficou bravo comigo porque eu não perguntei para ele da história, fui perguntando para eles, mas coitado, me escapou ali no meio da. Eu não percebi que eu não tinha perguntado para ele, e ele ficou bravo. Professor, o senhor não perguntou para mim. Então, ele queria falar um pedacinho da história e tal, né? Isso é muito importante, isso é muito fundamental para o desenvolvimento intelectual, porque é justamente através dessa linguagem um pouco mais erudita, né, um pouco mais complexa, que a linguagem vai ganhando, né, aqueles refinamentos, aquelas perfeições, né, que vão levar, de fato, a um desenvolvimento intelectual melhor. Beleza? E isso entra, de fato, através de alguns estímulos auditivos, particularmente aí dentro da leitura em voz alta. Um outro estímulo muito importante, né, é a música. Gente, a música, se tiver algum músico aqui, por favor, gente, é importante a gente falar isso para as pessoas. A música, ela é o mais eficiente modelador afetivo natural que se tem notícia. Né? Existe, de fato, uma harmonia, uma perfeição, beleza? Uma integridade na música que o espírito humano ele tem uma capacidade de perceber. Ele tem uma capacidade de captar e ele vai ordenando os afetos. A boa música, ela vai, de fato, ordenando a vida afetiva. É muito interessante. Por isso que sim, gente, não tem problema você. Às vezes o pessoal fica meio doido, não pode ter muito afeto na oração. Meu amigo, pega uma boa música para rezar, não tem problema, não. Não precisa ser só gregoriano, não. Né? Se quiser usar gregoriano, bom, realmente é uma música maravilhosa para rezar, né? Mas pega uma boa música de oração, uma música que você tem uma melodia, né, que mova os afetos na direção da oração, da contemplação, né, que mova os afetos. Gente, que você se sinta amoroso para com Deus não é uma coisa má, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa, entende? O início da vida de oração é assim mesmo. Né? Então, a boa música, a música harmônica,
a música melódica, que tem de fato uma melodia bem feita, né, que tem uma letra que conduz a alma para a verdade, para a beleza, para a contemplação, isso é muito importante na vida da criança, muito importante. Beleza? Pode ser uma música até mais animada, mas que tenha uma boa melodia, que tenha de fato que seja bem harmônica, beleza? Isso é muito importante. Então, que as crianças aprendam instrumentos musicais, que nós aprendamos também instrumentos musicais, que nós tenhamos contato com boa música, né? Com música um pouco mais erudita, um pouco mais melódica, né? Isso é muito, muito bom para a formação, muito necessário, isso é indispensável para a formação moral e intelectual. Em contrapartida, né, a música de fato assim menos ideal, né, ela não é muito recomendável, particularmente para as crianças. Por quê, gente? Porque ela desperta afetos, né, que não são muito bons. Entende? É o que o professor Gabriel gosta de chamar, o pessoal que lembra do professor Gabriel, que está lá no outro perfil agora, né? Estamos juntos ainda, trabalhando juntos, mas ele está trabalhando lá com a vocação, né? Com o pessoal da vocação. Né? O professor Gabriel gosta de chamar da música tantã, né? Né? Que é justamente, né, a música que tem batidas muito fortes, né, cadências muito repetitivas, né, e que excitam muito os afetos, né, concupiscíveis. Né? Essa aí, de fato, ela é menos ideal. Né? Ela é menos ideal. Por quê? Porque ela, de fato, ela mais enlouquece os afetos do que os ordena. A música melódica, gente, a música que vai assim conduzindo os afetos, ela cresce, depois desce e tal, a percussão é só um baixo bem pequenininho ali no fundo e tal, ela vai de fato fazendo uma espécie de exercício afetivo. A música tantã, ela vai pá, 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 ela vai excitando, ela vai excitando, 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 excitando. Depois se torna difícil de controlar esses mesmos afetos. Né? Em vez de ordenar os afetos, a música desordena. Né? Essa música, de fato, é boa, é bom que seja evitada, particularmente para as crianças e adolescentes. Né? Essa música com batidas muito fortes. Não preciso dizer, gente, que se a letra tem coisas indecentes, ela é proibitiva, óbvio, entende? Gente, a música tantã, somada a letra permissiva, ela é assim extremamente venenosa, ela deve ser evitada a todo custo. Por quê? Porque ao mesmo tempo está se excitando os afetos para uma direção pecaminosa e ao mesmo tempo está se impactando ali a parte afetiva, né, empurrando ela para ato. Beleza? Então, assim, não é à toa que determinado tipo de música, eu vou falar os nomes aqui para botar o nome, né? Funk, pagode, né? A grande maior parte dos sertanejos universitários e tal, elas são de fato associadas diretamente a uma vida sexual comprometida, né? É só olhar a letra. Não, assim, a gente tem que parar de ser de ficar assim, maquiando as coisas e não sei o que lá. Você olha a letra, assim, fala de vida sexual assim, de forma explícita. Né? E eles falam, não, isso é inocente. Pelo amor de Deus. Entende? Já não é mais uma questão de opinião religiosa, é uma questão de honestidade intelectual, entendeu? Tá ali, né? Falando abertamente de sexualidade, de não sei, tratando a mulher como objeto e não sei o quê. Não tem como a gente olhar para aquilo e falar que isso é inocente. Intelectualmente falando, não tem como objetivamente falar que aquilo ali é inocente. Então, de fato, é importante que esse tipo de coisa não entre dentro de casa, não entre na nossa vida, que a gente reduza, diminua, tire, né? Porque faz mal, desordena certas coisas dentro de nós. Né? Deixa a gente, de fato, mais irascível, mais concupiscível, deixa o irascível mais violento, deixa o concupiscível menos regulado. Né? E não se engane, a música ela é muito potente, tanto para ordenar quanto para desordenar. Né? Ela vai conduzindo. Eu não sei se já passaram pela situação, às vezes você está ouvindo uma música, né? E você nem estava se sentindo daquele jeito, e de repente você está ali no meio daquela música, às vezes você começa a chorar, né? Ou então você começa a ficar assim mais tenso, mais doido, mais agitado e tal, porque a música ela é um grande mobilizador dos afetos. Né? E é importante que a gente vigie sobre essa entrada também. Beleza? Estamos chegando no final, gente. Visão.
né? O mais potente de todos os sentidos, gente. A visão, ela é poderosíssima. Ela alcança muito longe e ela dá dados muito complexos. Gente, né? Pisca os olhos, abre os olhos e fecha e tenta lembrar do que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Entende? Vejam a quantidade de informações que vocês têm só num abrir e fechar de olhos, né? A quantidade de cores, a quantidade de objetos, a quantidade de detalhes. Entende? A visão, ela é muito poderosa, ela é muito potente. E é por isso, de fato, que ela é o nosso sentido principal, né? É através dali. Por isso que, quando a gente fala imagem, a gente geralmente associa a figura, né? Porque, de fato, o principal, o mais potente dos nossos sentidos, de fato, a visão. Beleza? E por isso ela deve ser muito vigiada, especialmente em dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é a beleza. Gente, especialmente para as crianças, mas para nós também. É importante que a gente tenha contato com coisas belas, com coisas santas, né? Com coisas, com imagens que elevem a nossa alma a Deus, né? Com coisas que nos transmitam a verdade sobre o mundo, né? Gente, existe beleza até nas coisas que são mais tristes, né? Então, assim, você pega, por exemplo, eu trabalho muito e gosto muito do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. Pega a cena da morte do Boromir, né, que é uma cena tristíssima, né, uma coisa terrível e tal, mas tem uma beleza ali por trás daquilo ali. Né, tem uma coisa que é bela. Até a feiura dentro da boa literatura, dentro da boa arte, né, ela tem um quê de beleza. Ao contrário da feiura pela feiura, né, que é o que a nossa cultura pós-moderna prega. Entende? Que é assim a devassidão, o vício, a maldade, a embriaguez, a perturbação, o feio, o desordenado, né, como sendo uma coisa normal e legal. Né? Isso não pode ser, né, a média daquilo que a gente tem contato. É importante que a gente, de fato, filtre isso aí, particularmente com relação às crianças, né? Que elas tenham contato, de fato, com coisas ordenadas, belas. Até aquilo que é mal tem que ser colocado dentro uma forma artística, dentro de literatura, dentro de um contexto, né, onde o mal, de fato, ele está sendo combatido e o bem ele vai sair vitorioso no final, né? Onde o mal, de fato, é uma coisa que é para ser rejeitada e o bem é uma coisa para ser louvada, né? Isso tem que estar presente dentro é o princípio aqui dentro da guarda da visão, né? Nós temos aí o princípio da formação do imaginário, de fato. Né? Quanto mais as crianças vão ter contato aí com belas imagens, com imagens verdadeiras, com imagens nítidas, com imagens que falem da verdade. Gente, a beleza ela tem três condições. Né? As condições são harmonia, integridade e proporção. Beleza? Perdão, nitidez, integridade e proporção. Beleza? Essas três coisas precisam ter para ter beleza. Então tem que ter assim, a pessoa tem que ver com clareza aquilo ali, tem que ver com proporção, tem que ver com uma ordem aquilo ali. E aquilo ali, de fato, né, desperta em nós, né, o movimento da vontade. A gente quer contemplar cada vez mais aquilo ali, a gente quer ver mais daquilo ali. Às vezes, pensa quando você vê um belo nascer do sol, né, ou quando você vê uma cena natural muito, bela, muito bonita, um animal muito belo, né, ou uma cena assim humana muito bem, muito bonita, né? Crianças brincando ordenadamente, né? Brincando de forma santa, né? Correndo, rindo, né? Se divertindo de uma maneira saudável. Pensa assim um casal de velhinhos, né? Se abraçando num banquinho da praça. Né? Isso não são coisas que a gente quer continuar vendo. São coisas que a gente quer tipo parar e ficar contemplando ali aquela beleza, né? Isso aí é a verdade entrando pelos olhos. Né? Isso é a beleza, a bondade, né? Entrando na inteligência através do sentido da visão. Isso deve ser buscado a todo custo. E a feiura, a maldade, a distorção, a perversidade, ela deve ser de fato tirada, particularmente da frente das crianças. Entende? Então, esses desenhos animados grotescos, estranhos, esquisitos, essas modinhas esquisitas e feias e que falam do negro e do mal do escuro e do vampiro e do não sei o que, como se fossem coisas maravilhosas, entende? Isso deve ser evitado, gente, né? Isso distorce a imagem do mundo.
né? Isso distorce a verdade do mundo. Então, o vampiro, a bruxa e a coisa feia, isso aqui que é legal, e não sei. Nossa, gente, uma vez eu vi uma pregação do Padre Zé Eduardo, né? Que falava que esse tipo de coisa assim prende a alma das pessoas em lugares infernais, né? Isso deve ser evitado, isso deve ser cortado, deve ser tirado, né? Não é que nada que a criança não pode ter contato com coisas que são terríveis, né? Pode, mas dentro do contexto da verdade, dentro do contexto da beleza, né? Naquele momento, o terrível é para ser de fato rejeitado, né? Enquanto o belo deve ser amado, né? Então tem lá o dragão e o cavaleiro, né? São Jorge, né? Derrotando lá o dragão. Dentro do livro das virtudes tem a história de São Jorge, né? O São Jorge derrotando o dragão. O dragão é para ser feio mesmo, né? Enquanto, mas ali naquele contexto ele é para ser feio e para ser rejeitado. A inteligência ela prontamente rejeita o mal. Enquanto a figura de São Jorge, né? Grande, valoroso, belo, com uma armadura brilhante, tá? O cavaleiro, né? E tal, defendendo uma santa e pudica jovem, e tal. Isso é a beleza, né? Isso deve ser incentivado, né? A gente deve, de fato, trazer isso aos olhos das crianças. E nossos também, né? O máximo que a gente conseguir. Beleza? E de tudo isso, de fato, deve-se evitar ao máximo a impureza, através do sentido da visão, isso particularmente para os meninos. Lembra que eu falei que o tato, né, é muito potente ali para a intimidade, para a afetividade das meninas? Pois é, gente. Os meninos, eles são majoritariamente visuais. E por isso, né, os estímulos visuais que incentivam apetites desordenados com relação à sexualidade devem ser evitados a todo custo. Deve ser, nesse ponto aqui, gente, nós temos a permissão para sermos um pouquinho radicais, beleza? Por quê, gente? Porque tem uma característica, o poder do sentido da visão é tão grande, beleza? Que quando a gente bate o olho numa coisa e aquilo ali entra a modo de imagem, não tem como tirar mais. Não tem como tirar mais. Aquilo entrou já, não tem como desver, entende? E o poder que isso tem para mobilização dos afetos desordenados para os meninos é muito forte. Muito forte. É o mais violento, o mais tirânico dos afetos. Então, é importante que a gente vigie e não permita, de forma alguma, que essas imagens adentrem ali essas portas da cidade, né? Porque elas vão causar um estrago muito sério. Uma coisa importante, gente, muito importante, que vai guiar assim, todo o trabalho que a gente vai fazer aí sobre a sensibilidade, né? É uma coisa importante. O nosso inimigo, ele não tem acesso às nossas faculdades superiores. Ele não tem acesso à nossa vontade, à nossa inteligência. Mas a nossa sensibilidade ele tem. Então, aquilo que a gente colocar para dentro através dos sentidos, ele vai ter acesso e vai poder usar depois para tentar. Vai mesmo. E ele usa, gente. A coisa é feia, né? Então, de fato, é importante que não se permita que entre na cidade, né, criminosos e salteadores, né? Não se permita que adentre na cidade, né, algo que depois vai fazer muito mal, vai fazer muito estrago. Beleza? Então é importante, de fato, que não se permita a impureza na visão, no aspecto visual dos crianças. Se o filme tem alguma coisa de sensual, não pode. Se a série tem alguma imagem de nudez, não pode. Se tem uma foto de. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ponto. Né? Por quê? Porque essas imagens vão entrar e elas vão fazer um estrago. Elas vão, de fato, estimular afetos ali que são inconvenientes e que vão fazer mal mais tarde. Beleza? Dá pra entender isso aí, gente? Fácil. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguma coisa no chat que eu deixei escapar. Da Kelly. Deixa eu ver. Ah, tem alguma relação? Professor, uma pessoa que tem o costume de fazer uma comida muito temperada tem alguma relação com a luxúria?
Não, Kelly, não, não necessariamente não. Beleza? O tempero da comida não, não necessariamente tem ligação com a coisa. Se tem uma preocupação muito grande de sempre fazer uma comida muito deliciosa, entende? Isso não é bom. Isso não é bom. Eu sei que a gente tem um desejo de fazer uma comida gostosa ali para as crianças, tá lá, e é bom que seja gostosa a comida, beleza, não tem problema. Mas essa preocupação de fazer uma coisa muito requintada, muito não sei o que, muita coisa, não sei o que, blá, 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 isso de fato, né, não é bom que seja assim todo dia. É bom que tenha um dia na semana, uma situação, uma coisa, em que seja o dia da comida especial, né? E ali vai ter uma comidinha mais gostosinha, mais não sei o que, ó, bah. No dia normal, aquele temperinho normal, aquela coisa bem natural e tal. Agora, comida temperada no sentido de muito sal e muito açúcar, beleza? Muita gordura, muita fritura, aí isso aí realmente deve ser evitado, porque está mais ligado particularmente com o prazer, beleza? Com a saciedade no sentido mais voltado para a gula, né? Isso aí, de fato, não é bom. Porque tem relação com a luxúria. Gente, toda a vida de prazer, né, a nossa psicologia, ela funciona justamente com inibidores e receptores de prazer. Beleza? Então, se a gente de fato, né, desensibiliza muito a nossa psique com relação ao prazer, a gente vai prestando de cada vez mais prazer. E funciona para tudo, tanto para a vida sexual, quanto para a vida da alimentação, quanto para. É para tudo. Né? Então, de fato, uma vida sóbria, uma vida um pouco menos dada ao prazer, uma vida um pouco mais dada à rotina, uma vida um pouco mais regular, é saudável. Né? Inclusive, gente, curiosamente, né? Isso é uma coisa que a gente não fala muito porque, de fato, não é o foco que a gente deve dar, né? Mas é verdade. A vida bem ordenada, ela inclusive gera mais prazer. Psicologicamente falando, isso é científico, né? Por quê? Porque quando a gente tem, de fato, acesso a muito prazer, né, o nosso cérebro vai entendendo que a gente está tendo prazer demais, né, e ele vai desensibilizando, ele vai fechando alguns receptores de dopamina. Né, ele vai fechando eles para que a gente pare um pouquinho. Fala, meu filho, tá demais. Né, ele vai fechando. Né? Uma pessoa desordenada vai buscando cada vez mais prazer. Por quê? Porque aquele prazer inicial ele não é o suficiente mais. Uma pessoa que tem uma vida ordenada, regular, né, uma quantidade natural, normal de prazer, ela de fato tem mais receptores de dopamina. Né? Ou seja, quando tem aquele prazerzinho divertido, até os prazeres mais simples, gente, como a convivência com os amigos, a leitura de um bom livro, né? A presença de um parente querido, ou uma comida boa do fim de semana, aquilo ali tem de fato mais efeito na pessoa que tem uma vida mais ordenada, a pessoa que tem os sentidos mais moderados. Né? Ela tem, de fato, uma vida mais prazerosa. Ela parece que desfruta melhor os prazeres mais delicados. Gente, pensa, por exemplo, no cara que come muito açúcar e muito sal. A impressão que tem é que a comida para ele não faz diferença entre uma e outra. Né? Pega, por exemplo, os hambúrgueres do McDonald's. Gente, não faz diferença nenhuma um hambúrguer para o outro, é a mesma coisa. Então a diferença é mínima. Porque, na verdade, aquilo ali é gordura e sal, né? Tipo, entrando na barriga. Não faz tanta diferença, né? Não faz tanta diferença o que está sendo comido, né? O que importa ali é só açúcar e gordura. A pessoa que, de fato, come um pouco menos de açúcar, um pouco menos de gordura, né? Ela tem um paladar um pouco mais refinado. É um paladar um pouco mais adulto, né? Ela consegue, de fato, saber a diferença dos temperinhos e tal, como eu consegui ver uma comida que tá mais bem preparada, outra menos. Tal. Ela quer, de fato, comida, não quer só porcaria e tal. Então, de fato, essa capacidade de perceber os prazeres menores, ela vem de uma vida ordenada. Não, fiquem tranquilos, gente. A gravação só aparece eu. Nas gravações, o pessoal perguntou se a gravação aparece os alunos também. Não, só aparece quem está falando, basicamente. Né, que sou eu. Né? Então, não. Pessoal, passamos muito do nosso tempo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma questão? Sim, não. Podem ir digitando aí se precisar. Né? Mas beleza. Né? Se por acaso não tivermos mais nenhuma dúvida, né, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, eu fico muito feliz. Eu sei que parecemos poucos, né? 21 pessoas aqui de noite na segunda-feira. Gente, é muita gente. Isso aqui é uma maravilha.
né? Ter os senhores aqui estudando comigo de noite é uma grande alegria. Beleza? Eu agradeço muito, os senhores são heróis e nos vemos no nosso próximo aulão. Gente, estamos já no nosso quarto aulão e eu quero continuar. Cada tema novo que a gente fizer, eu vou introduzindo aqui, né, um aulão novo, desse jeitinho aqui que a gente está fazendo, gente, gratuito, né? E a gente faz de novo aqui os aulões da melhor maneira possível. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Se não temos dúvidas, nos vemos no próximo aulão. Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do aulão. Só avisando que o nosso e-book sobre os 5 sentidos dentro da formação, os Janelas da Alma, está disponível na nossa livraria para aquisição. Então, eu vou deixar o link da livraria aqui, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse assunto dos 5 sentidos dentro da formação humana. Dito tudo isso, gente, eu tenho um presente para vocês. Eu quero dar de presente para vocês um pequeno e-book que a gente fez sobre a formação do imaginário, falando sobre os gêneros literários. As pessoas têm perguntado bastante sobre sugestões, sobre quais livros escolher, né? E eu decidi fazer esse pequeno e-book mostrando alguns dos principais gêneros literários e qual é a utilidade deles dentro da formação humana. E ele está gratuito, disponível para vocês, basta você se inscrever no link que eu deixei ali embaixo na descrição, né? E você recebe no seu e-mail o e-book imediatamente, 5 minutos depois, na verdade. Você espera um pouquinho e ele chega lá na sua caixa de entrada. Então basta clicar no link da descrição, inscrever o seu e-mail lá, né, e depois, 5 minutos depois, olhar na sua caixa de entrada. Eu convido você também a dar uma olhada no nosso artigo Virtudes Humanas, lá no nosso site, para complementar isso que você viu aqui no aulão. Dentro do nosso site, gente, nós temos muitos conteúdos gratuitos, muito conteúdo escrito sobre formação humana disponível para você. Então eu vou deixar aqui no link da descrição também. E eu peço também que você se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Gente, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você ativar o sininho, você vai saber toda vez que eu botar um aulão novo. Toda vez que eu botar algum vídeo novo sobre os assuntos que a gente trata aqui, você vai ser informado. Então é muito importante ativar esse bendito desse sino, né? Dá o like aqui no vídeo, isso nos ajuda a chegar para mais pessoas através do algoritmo do YouTube. Você também pode nos seguir lá no Instagram, pode se inscrever na nossa lista de e-mails, pode se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. Tem várias formas de você receber os muitos conteúdos que nós estamos disponibilizando aqui para você. E se você não assistiu os outros aulões, eu vou deixar um card aqui para você começar do princípio, né, a assistir a nossa sequência de aulões que vão fazendo esse caminho aí da formação humana. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Até a próxima e nos vemos em sala.